Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha, aí tivemos um final de semana maravilhoso e um feriado também, então vamos retomar a nossa semana de aula. Então vai pegando aí o seu material, vai pegando aí o seu livro para a gente dar início à nossa aula de hoje. Hoje nós teremos aula de matemática, teremos um conteúdo novo e este conteúdo ele vai ser muito parecido com os próximos que nós iremos estudar esse mês. Então, se você conseguir compreender, entender o processo desse conteúdo, com certeza você vai com facilidade entender os próximos, ok? Então, fica bem atento para você não ter nenhuma dúvida. Acompanhe comigo. Vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos trabalhar com medidas de comprimento. Vamos entender o que é isso, para que serve, como é que a gente utiliza, como é que a gente aplica no nosso dia a dia. Você vai pegar o seu livro na página 221 a 227. Acompanhe para você não perder nada. As medidas surgiram da necessidade do homem de estabelecer padrões de medidas em roupas, móveis, habitações, terrenos, etc. Os povos antigos desenvolveram suas unidades de medida de comprimento. Essas unidades eram não padronizadas, ou seja, elas não eram convencionais, não tinham o mesmo tamanho. Algumas medidas eram feitas usando partes do corpo e outros objetos, como xícaras, cestas e baldes. Vamos ver alguns exemplos de medidas que eram usadas antigamente. Antigamente usava-se a medida do pé, né? Na Roma Antiga, o pé foi dividido em 12 polegares, aproximadamente aí um tamanho de uma caixa de ovos, né? De 12 ovos. Nós temos também a jarda, né? A jarda era uma volta, certo, da cintura de uma pessoa, mas depois uma jarda passou a corresponder à distância da ponta do nariz ao polegar com o braço esticado. Então, antigamente, a jarda era considerado, né, desta maneira. Temos também o cúbito, que era a distância do cotovelo até a ponta do dedo médio. O palmo, que era a distância de 4 dedos juntos e correspondia à sétima parte do cúbito. Temos também a milha, que vem do termo romano milipassos, que quer dizer 1000 passos. Temos também uma medida chamada polegada, né, que até hoje temos essa medida, que ela é o tamanho de um dedo polegar, que correspondia a 3 grãos de cevada. A mão, né, a largura de uma mão com os dedos fechados. Então, vocês puderam ver, né, vários exemplos de como eram as medidas antigamente. Os povos antigos eles tinham muita dificuldade em perceber o verdadeiro tamanho daquilo que eles queriam medir. Por quê? Porque, gente, se a gente for medir pelo palmo, todo mundo tem um tamanho de uma mão diferente. Se a gente for medir pelo polegar, todo mundo tem um polegar diferente. Se for medir pelo passo, tem gente que calça 36, tem gente que calça 42. Então, não era uma medida exata, porque cada pessoa, né, tem essa parte do seu corpo diferente. Então, em 1791, cientistas, né, de diversos países se reuniram na França e criaram um sistema métrico decimal, que hoje utilizamos e chamamos de instrumentos de medidas padronizados. Né? Então, eles criaram a régua, a trena, a fita métrica e esses objetos que teriam medidas padronizadas, não seria maior nem menor, todas teriam o mesmo tamanho. O metro. O metro é a nossa unidade padrão das medidas de comprimento. A palavra metro vem do grego metron, que quer dizer que mede. O metro foi adotado no Brasil a partir de 1928 e tem como símbolo o M, né? A letra M, ele representa nessa unidade aí do metro. Múltiplos e submúltiplos do metro. Quando queremos medir objetos que medem menos de 1 metro, por exemplo, uma garrafa, um livro, né? Nós temos aí, se eu quero medir, né, o tamanho dessa fita, então, objetos, né, ou distâncias que medem menos de 1 metro, nós usamos os submúltiplos do metro. Quando eu quero medir distâncias muito grandes, acima de 1 metro, eu uso os múltiplos do metro. Por exemplo, eu quero medir a distância da minha casa até a escola.
quero medir a distância de uma escada de bombeiro, quero medir a distância, a medida da altura de um prédio, né? Então, quando é mais de 1 metro, nós usamos os múltiplos do metro. Quando é menor que 1 metro, nós usamos submúltiplos do metro, ok? Muito bem. Observem a tabela. Eu quero que vocês fiquem bem atentos, porque essa tabela vai acompanhar vocês pelo resto da vida e principalmente o resto desse ano, certo? Então, nas medidas do metro, nós temos, né, os múltiplos, como eu falei para vocês, e os submúltiplos. Então, vamos conhecer cada um deles. Os múltiplos, que são medidas maiores do que o metro, nós temos o quilômetro, que é representado pela letra km, nós temos o hectômetro, né, representado pela letra hm, nós temos o decâmetro, né, representado pela letra dam, e temos o metro no meio, né, representado pela letra m, como a tia já tinha falado. Temos o decímetro, né, que são agora os submúltiplos, representado pela letra dm, o centímetro pela letra cm, e um milímetro pela letra mm. Então, esses são os múltiplos e os submúltiplos do metro. Então, nós vamos usar essas medidas, vamos trabalhar com essas medidas durante o nosso conteúdo, ok? Tia, e quanto é que vale cada medida dessa? Então, o metro, né? 1 metro vale quanto? Então, vamos lá. Vamos do quilômetro. O quilômetro é igual a 1000 metros, porque a nossa referência é o metro, certo? 1 metro. Então, 1 quilômetro é 1000 metros. 1 hectômetro é 100 metros. O decâmetro é 10 metros. O decímetro é 0,1 metro. O centímetro, aí no livro de vocês, tá dizendo que é 0,1 metro, mas não é 0,01 metro, certo? E o milímetro é 0,001 metro. Então, está aí para vocês a tabelinha dos múltiplos e submúltiplos do metro, ok? Agora, olha só, os submúltiplos do metro mais utilizado é o quilômetro. E os dos submúltiplos mais usados, né, é o centímetro e o milímetro. Então, essas são as unidades, né, de medidas que a gente mais utiliza no nosso dia a dia. Olha só, vou dar algum exemplo para vocês. Nós temos uma régua. Esses pontinhos, esses tracinhos bem pequenininhos, um do ladinho do outro, essa distância entre um pauzinho e outro é 1 milímetro. Certo? E a distância entre o tracinho grande, os tracinhos grandes, ó, o 0 e o 1, entre o 1 e o 2, entre o 2 e o 3, é o centímetro. Então, essa distânciazinha aí, né, maiorzinha dos tracinhos maiores, entre os números é o tamanho de 1 centímetro. E os tracinhos bem miudinhos, como a tia colocou aí, é a distância de 1 milímetro, ok? Tô só mostrando para vocês aí, para vocês terem mais ou menos ideia da distância, do quanto que mede cada um, certo? Então, nós temos aí os submúltiplos do metro. 1 decímetro é a 10ª parte do metro, é representada por dm, como a gente tinha falado para vocês, né? Se você for pegar 1 metro, o decímetro é a mesma coisa que 10 metros, certo? Então, se você for colocar aí o número decimal, como a gente já estudou, ele fica, né, 0,1 metros. Então, 1 centímetro, ele 100 centímetros é a mesma... Perdão, gente. 1 decímetro são 10 centímetros, não são 10 metros, tá? 1 decímetro são 10 centímetros. Então, se você pegar uma reguinha e for de 10 em 10, então, de 10 em 10 é 1 decímetro, ok? Então, se você pegar 100 centímetros, vai dar igual a 1 metro. Se for pegar 1000 milímetros, vai dar igual a 1 metro também. Então, estamos aqui, né, nessa tabelinha, dividindo para vocês entenderem a medida de cada um e como cada um vai ficar em forma decimal, ok? Vamos lá, nós temos aí os múltiplos do metro, como a tia falou para vocês, né? Aí nós temos aí 1 decâmetro,
que é 10 metros, um hectômetro, que é 100 metros, e 1 quilômetro, que equivale a 1000 metros, ok? Tem que ter isso em mente, quanto equivale cada unidade dessa daí de medida, ok? Temos aí, né, a leitura, como é que a gente vai ler isso daí. Olha só, 9,435 km, como é que a gente lê isso aí? 9 quilômetros e 435 metros. 18,6 m, como é que nós leríamos isso? 18 metros e 6 decímetros. Então, você tem que identificar qual é a casinha que eles, né, ficam dentro dessa tabelinha das medidas dos metros para você fazer a leitura correta desses números, ok? Olha aí, 0,95 m, como é que nós leríamos? 95 centímetros. Então, agora, gente, nós temos que observar uma coisa muito importante: transformação de unidades. Para fazermos a conversão das unidades de medida, é necessário estabelecer alguns critérios. Então, quero que vocês observem bem essa tabela, que essa tabela é muito importante, ok? Olha aí, nós temos em ordem, né? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Se vocês observarem, a nossa unidade principal é o metro, né? Então, todos vai terminar com metro, quilômetro, hectômetro, decâmetro, decímetro, centímetro, milímetro. Com metro porque é a nossa unidade principal. Eu tenho que entender uma coisa, coloque na cabecinha de vocês. Toda vida que eu andar, né, nessa minha tabelinha para a direita, eu vou multiplicar vezes 10. Toda vida que eu andar para a esquerda, eu vou dividir por 10, ok? Para a direita, multiplica, para a esquerda, vou dividir. Então, vamos lá para vocês entenderem melhor aqui com exemplos. Vamos lá. Como a tia falou, né? A medida que vai para a direita é 10 e a medida que vai para a esquerda, você divide. Vamos converter. Se eu quiser dizer para você, eu quiser que vocês façam o seguinte: convertam 3,9 quilômetros em metros. Então, assim, 3,9 quilômetros. Qual é o valor em metros? Quantos metros são 3,9 quilômetros? Então, como é que a gente faz para converter esse número? Vamos lá. Primeira coisa, eu vou utilizar a minha tabela. Eu tenho quilômetros e quero ir para metro. Olha na tabelinha, o quilômetro está em laranja. E o metro também está em laranja. Então, vou ver quantas casinhas eu estou andando do quilômetro para o metro. Olha lá. 1, 2, 3. Eu andei 3 casinhas para ir de quilômetro para metro. Eu estou em quilômetro, 3,9 quilômetros. E ele está perguntando quanto é em metros. Então, eu vou movimentar e ver quantas casinhas eu vou andar. 1, 2, 3. Andei 3 casinhas, ok? Vamos lá aqui. Olha só, então, lembra que a tia falou que toda vida que você andar para a direita, você vai multiplicar, nós estamos andando do quilômetro para o metro, é para a direita, não é verdade? Então, se você está andando para a direita, você vai multiplicar. E cada casinha dessa, você vai multiplicar por 10, então vai ser 10 vezes 10 vezes 10. Não vai botar 30 não, pelo amor de Deus, não é soma, é multiplicação. Se você somar 10 vezes 10 vezes 10, que a gente andou 3 casinhas, então tem que ser 3, 10, né? Então, 10 vezes 10 vezes 10 é igual a 1000. Então, eu vou pegar 3,9 vezes 1000, porque assim eu vou converter o quilômetro em metro. Então, 3,9 é igual a 3.900 metros. Tia, como é que a tia sabe que é 3.900 metros? Eu posso fazer a multiplicação 3,9 vezes 1000? Posso fazer toda a continha, mas a gente já aprendeu que quando a gente faz multiplicação, divisão de base 10, 10, 100 ou 1000, eu não preciso multiplicar, basta eu movimentar a minha vírgula. Então, olha lá, a minha vírgula está entre o 3 e o 9. O 1000 não tem 3 zeros, então basta eu movimentar 3 zeros para a direita, do jeito que está em vermelhinho, ó. 1, 2, 3.
Pronto, nem precisei montar toda, né, aquela continha de multiplicação. Então, 3,9 quilômetros é a mesma coisa que 3,900, né? 3.900 metros. 3.900 metros, certo? Então, isso que é converter, eu pegar de uma medida e levar para outra. Vamos ver aqui mais exemplos, ok? Então, aqui ele está dando o seguinte, se eu quisesse fazer o contrário, se eu dissesse que tivesse 3.900 metros e quisesse levar para quilômetros, bastava eu fazer o contrário, mas como eu ia andar para a esquerda, eu iria dividir por 1.000, certo? Vamos ver mais exemplos para vocês não terem dúvida. Olha só, vamos treinar 7 quilômetros para transformar em metros, 3,4 quilômetros transformar em metros, 8,16 quilômetros para metros e 4 decâmetros nós vamos transformar em metros. Vamos lá. Acompanhe. 7 quilômetros em metros. Olha lá, tá lá no quilômetro. E por metro tem quantas casinhas? 1, 2, 3. 3 casinhas. Então, se eu estou andando para a direita, é multiplicação, não é verdade? Então, 10 vezes 10 vezes 10, que eu andei 3 casinhas, 1.000. Então, vai ser 7 quilômetros vezes 1.000. Então, 7 quilômetros é a mesma coisa que 7.000 metros. Se você fizer olhando na tabelinha, não tem como você errar, ok? Vamos lá para outro exemplo. Olha só, 3,4 quilômetros em metro. Mesmo jeito, ó. Vai lá em cima na tabelinha. O quilômetros para metro são quantas casinhas? 1, 2, 3. Estou para a direita, então multiplico 10 vezes 10 vezes 10, que é igual a 1.000. Então, 3,4 quilômetros vezes 1.000 é a mesma coisa que 3.400 metros. Basta eu movimentar a vírgula, não precisa eu fazer a minha multiplicação, ok? Vamos lá para outro, do mesmo jeito, 8,16 quilômetros em metros. Olha lá, são as 3 casinhas novamente. Isso só vai ter assim? Não, pode ter de qualquer jeito. Eu estou só fazendo exemplos para vocês entenderem, ok? Vamos lá, 8,16 quilômetros em metro. Eu andei quantas casinhas? 1, 2, 3. Então, vai ser 10 vezes 10 vezes 10, que é igual a 1.000. 8,16 vezes 1.000. Tem quantos zeros o meu 1.000? 3 zeros. Então, olha, a minha vírgula que está lá no 8, ele vai, ó, 1, 2, 3. Acrescento o zero. Então, 8,16 vezes 1.000 é a mesma coisa que 8.160 metros, ok? Vamos ver mais exemplos. Olha aí, mudando do quilômetro. 4 decâmetros em metro. Olha lá na tabela onde é que está o decâmetro, D-A-M. Ele foi para metro, ele foi para a direita ou para a esquerda? Ele foi para a direita. Quantas casinhas ele andou? Só uma casinha. Uma casinha não vale 10? Então, vai ser 4 vezes 10. Somente isso. Então, 4 decâmetros é a mesma coisa que 40 metros. É só multiplicar, tá? E ao contrário, 10 vezes 4 mais 4 vezes 10 é a mesma coisa, ok? Vamos ver outro exemplo. Olha só. 681 centímetros em decímetro. Olha só, onde é que está o meu centímetro? Está do lado de cá. E onde é que está o meu decímetro? Está lá mais para frente. Então, eu tenho que pular quantas casinhas? Ó, uma casinha. De centímetro para decímetro, só uma casinha. Lembra que toda vida é por 10, não é? Só que eu estou indo para a direita ou eu estou indo para a esquerda? A gente está indo para a esquerda. Então, se a gente está indo para a esquerda, é divisão. Então, 681 dividido por quantas casinhas ele andou? Uma casinha. Uma casinha vale quanto? 10. Então, 681 dividido por 10. Tia, eu preciso fazer a continha? Não, só movimentar a vírgula. Se você anda para a direita, é multiplicação, a vírgula vai para a frente. Se você está indo para a esquerda, divisão, a vírgula volta. Então, ó, 681. A vírgula está aí do lado do 1 invisível. Se dividir,
Quantos zeros mesmo tem o numeral 10? Só tem um zero, então minha vírgula só vai andar uma casa, se ela está no 1. E ela vai andar para a esquerda, ela vai ficar entre o 8 e o 1. 681 centímetros é a mesma coisa que 68,1 decímetros. Ok, vamos para mais um exemplo para fixar bem na cabecinha de vocês. Olha só, 4.876 metros em quilômetros. Quantos quilômetros são 4.876 metros? Olha lá, eu estou em metro e vou andar para a esquerda. Quantas casinhas até chegar lá no quilômetro? 1, 2, 3. Eu andei 3 casas e cada casa cada casa é 10, não é? Então, se eu estou andando para a esquerda, é divisão. Primeira coisa que eu tenho que entender. 10 vezes 10 vezes 10 é igual a 1.000. Então, só que eu tenho que, se eu andar para a esquerda, eu tenho que dividir, ok? Então, vamos lá. 4.876, eu vou dividir por 1.000, ó. 10, 10, 10, 3 vezes, ok? Então, tia, eu preciso montar continha? Não. Onde é que tá a minha vírgula aí? Ela tá depois do 6. Quando não tem vírgula no número, ela sempre vai estar no finalzinho invisível. Eu não tenho 3 zeros, então eu basta movimentar essa vírgula para a esquerda 3 vezes, ó. Do 6 vai para o 7, do 7 vai para o 8, do 8 vai lá para o 4. Então, 4.876 metros é a mesma coisa que 4,876 quilômetros, ok? Então, basta você olhar para a tabelinha para você não errar. Olha aí, nós temos outro exemplo. 1,2 metros para centímetro. Olha lá, olha aqui para a tabelinha. Metro para centímetro. Estou andando para a direita. 1, 2, 2 casinhas. 10 vezes 10 é igual a 100. Em nome de Jesus, não vão somar, tá certo? Multiplica as casinhas. 100. Então, eu vou pegar 1,2 vezes 100. Se você quiser fazer a conta, você faz, mas é mais rápido e mais prático você movimentar a vírgula. 1,2, não tem 2 zeros no numeral 100? Então, 1, 2, acrescenta um zerinho, vai ficar 1,2 metros, é a mesma coisa que 120 centímetros, ok? Assim você não tem como errar se você olhar atentamente para a tabelinha. Vamos ver mais um exemplo. 7.500 milímetros para decâmetro. Olha quantas casinhas, ó. 1, 2, 3, 4. Então, a gente vai multiplicar o 10 4 vezes. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Dá 10.000. Então, eu vou pegar 7.500, se está andando para a esquerda, dividido por 10.000. Se é dividido, quantos zerinhos tem aí? 1, 2, 3, 4. Então, a minha vírgula vai andar 4 vezes. Então, 7.500 milímetros é a mesma coisa que 0,75 decâmetros. Então, é só você observar a tabela que não tem como você errar, ok? Outro assunto muito importante que a gente vai estudar hoje, perímetro de um polígono. O que é o perímetro? É a medida do comprimento de um contorno. Toda essa linha azul que vocês estão vendo aí nessa quadra de basquete é o perímetro dessa área aí, ok? Como é que a gente mede esse perímetro? A gente soma os valores de cada lado. Deixa a tia sair aqui, olha só. Do lado aqui direito, nós temos 28 metros e aqui embaixo nós temos 15 metros. Os dois medem a mesma coisa. Esse lado e esse mede 28 e embaixo e em cima mede 15. Como é que eu sei o perímetro? Eu somo 28 mais 28 mais 15, que dá igual a 86 metros. Então, para eu saber o perímetro, certo? De algum lugar, basta eu somar todas as medidas. Mas existe um porém muito interessante. Se essas medidas estiverem como é que eu posso dizer? Se esses números estiverem com medidas diferentes, não pode resolver. Por exemplo, olha só para aquela figura ali. Ali eu tenho 80 centímetros
70 milímetros, 4 centímetros, 6 centímetros, 2 centímetros, 3 centímetros e 0,6 decímetros. Então, a maioria está em centímetros, mas eu tenho aí um com milímetro e o outro com decímetro. Eu não posso simplesmente sair somando todas esses números para saber o meu perímetro, certo? Eu tenho que transformar todos eles na mesma medida. A maioria não está em centímetro, então eu tenho que transformar 70 milímetros em centímetros e 0,6 decímetros em centímetros para depois somar esses valores, ok? Eu não posso simplesmente sair somando. Eu só posso somar quando todos tiverem a mesma unidade de medida. Se todos tiverem centímetros, aí você pode somar. Se todos tiverem metros, aí você pode somar. Mas se só um tiver diferente, tem que transformar aquele. Como é que a gente transforma? Usando a nossa tabela. Vamos ver um exemplo aqui para vocês entenderem. Olha só, se eu quiser saber o perímetro dessa figura aqui, olha, eu tenho 3,1 centímetro, 0,4 decímetro, 2,3 centímetros e 20 milímetros. Então, eu tenho centímetro aqui, centímetro lá, decímetro e milímetro, mas eu quero, a questão está dizendo que eu quero em centímetros. Então, eu tenho que pegar essas duas aqui e transformar em centímetro primeiro, para depois eu somar todos os valores e saber, assim, o meu perímetro. Olha só. Primeira coisa, vamos pegar aí deixa eu olhar aqui, o 20 milímetros. Pronto, nós vamos pegar aqui o 20 milímetros e transformar em centímetros. Vamos usar a nossa tabela normalmente. Milímetro para centímetros, eu estou andando para onde? Para a esquerda. Em quantas casinhas eu andei? Uma casinha. Então, eu vou pegar o 20, né, 20 milímetros, o 20, e vou dividir por 10. Eu andei só uma casinha, estou indo para a esquerda, então é divisão, ok? Então, 20 dividido por 10 é igual a 2 centímetros. Aí, pronto, resolvi aí o meu problema, certo? Então, eu descobri que 20 milímetros é a mesma coisa que 2 centímetros. Olha aí, transformei essa unidade de milímetro em centímetro igual a essas outras. Agora, vamos resolver aquela ali, 0,24 decímetros. Olha só, e já acrescentei lá na minha conta. 0,24 decímetros. Olha lá na tabela onde é que está o decímetro. Eu não quero para centímetro, ele está indo para frente ou para trás? Ó, para frente. Quantas casinhas ele andou? Uma casinha. Então, se andou uma casinha e andou para a direita, é vezes 10. Então, vou pegar 0,24 vezes 10, que é igual a 2,4 centímetros. Pronto. Assim, eu transformei todas as unidades em centímetros. Olha lá, 2,3 centímetros, 3,5 centímetros, 2 centímetros e 2,4 centímetros. Aí sim, eu posso somar todas essas medidas que dá 10,2 centímetros. Aí sim eu posso saber o meu perímetro, porque transformei todas os meus numerozinhos numa mesma unidade que é centímetro. Ok? Então, não esqueçam, não pode fazer um perímetro, né, que é a soma de todos os lados, se tiver alguma unidade de medida diferente. Todas têm que estar na mesma unidade. Ou todas em centímetros, ou todas em milímetros, ou todas em metros, tem que estar igual. Se tiver diferente, você tem que transformar para a unidade pedida, no caso aqui foi o centímetro. Ok? Espero que vocês tenham compreendido esse conteúdo. Agora, nós vamos fazer a nossa atividade na página 228 e 229. Nossa aula de hoje ficou um pouco compridinha, né, gente? Mas é porque a tia quis fazer bastante exemplo, para vocês não terem dúvida como é que funciona essa questão das unidades de medidas e a conversão. Vamos lá fazer a nossa atividade. Vamos lá. 228. Qual o perímetro das figuras em metros? Olha aí, ele está pedindo todas em metros, mas se você observar, tem algumas que não estão em metros. Então, primeiro você transforma para depois você somar, certo? As outras também da mesma maneira. Tudo que tiver diferente de metro, você transforma e depois soma. O segmento AB mede 10 decímetros e o segmento BC mede 4 decímetros. Quanto mede o segmento AC em milímetros? Você tem que transformar, ok? Faça as devidas transformações.
usa a tabelinha para você transformar. 4. Calcule em metros o resultado das expressões, certo? Então, você transforma e depois você soma. Qual dos polígonos tem maior perímetro? Um triângulo equilátero de 14 centímetros de lado, um quadrado de 10 centímetros ou um hexágono de 8 centímetros de lado. Então, você vai somar aí e ver qual é o que tem o maior perímetro, certo? Represente as medidas abaixo na forma correspondente à indicação entre parênteses. Então, o 14 quilômetros em metro é quanto? 4 hectômetros em decímetro é quanto? 40 mil metros em quilômetros é quanto? É só transformar também. 7. Observe a imagem e responda. Qual é a distância entre Pedro e João em metros? Qual é a distância entre Maria e João em decâmetros? Qual é a distância entre Pedro e Maria em decímetros? Você tem que fazer as transformações necessárias para você conseguir resolver essa questão. Ok, pessoal? Essa atividade é treino, não tem para onde correr. Pega a tabelinha e vai treinando, ok? Espero que vocês tenham entendido todo o nosso conteúdo. Até a próxima aula e tchau, tchau!